Ele é o Rei da justiça. Ele é o Rei da história. Ele é o Rei do céu. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu Rei. Me pergunto se você o conhece. Meu Rei é um Rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz. Ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. Você o conhece bem, sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente, o seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei. Boa noite, irmãos. Boa noite você que está nos assistindo, você que está aí presente. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos iniciar nosso culto fazendo uma oração e vamos dar sequência com louvor. Vamos orar. Senhor, meu Deus, eu te agradeço pela vida das pessoas que estão aqui presentes, das pessoas que estão assistindo, meu Pai, por cada vida, meu Pai. E eu queria pedir
que o Senhor pudesse tocar na vida das pessoas que estão assistindo, estão presentes, meu Pai, que elas possam ser tocadas com o louvor e com a palavra que vai ter, e que o Senhor possa habitar sempre na vida dessas pessoas, meu Pai. E em nome de Jesus, amém. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Filho do Deus vivo, eu sou Cristo que morreu na cruz. Eu sou esperança às nações. Eu sou a voz que te chamou pra ser luz, príncipe da paz. Vivo entre nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o grande eu sou. Vivo por Cristo e nele confio. Ele é o grande eu sou. Filho do Deus vivo, eu sou o Cristo que morreu na cruz. Eu sou esperança às nações. Eu sou a voz que te chamou pra ser luz, príncipe da paz. Verbo vivo entre nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o grande eu sou. Vivo por Cristo e nele confio. Ele é o grande eu sou. A verdade e a vida, ele é o grande eu sou. Vivo por Cristo e nele confio. Ele é o grande eu sou. Amém. Irmãos, aquele que estiver preparado, que trouxe seu dízimo, sua oferta, fique à vontade para trazer o gasofilaço. Vamos continuar louvando a Deus agora. Há tantas formas de expressões para retribuir
continuar. Agradecer tantas formas de expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Tudo posso, Deus me fortalece. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Descobri o sentido de viver. Esta é a razão que me faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso, Deus me fortalece. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Descobri o sentido de viver. Esta é a razão que me faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso, Deus me fortalece. Tantas formas de expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. O amor me faz estar sempre de pé, continuar. Tudo posso, Deus me fortalece. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Descobri o sentido de viver. Esta é a razão que me faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Senhor meu Deus, te agradecemos por este louvor que estamos prestando ao Senhor. E agradecemos também por cada um que trouxe seu dízimo, sua oferta, meu Pai, que trouxe de coração, e que o Senhor possa nos dar um ótimo culto essa noite. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês, amém? Os irmãos que estão aqui no templo e os irmãos que estão em casa, Deus abençoando a todos os irmãos que estão nos acompanhando e pessoas também que vão estar assistindo depois, que Deus já esteja abençoando. Nós agradecemos a sua presença aqui. Nós vamos ter um momento de oração e de intercessão. O irmão Antônio vai estar fazendo essa oração e queremos lembrar de irmãos que necessitam de oração. A irmã Dejanira, temos sempre orado pela nossa irmã, a saúde dela. O Dezinho
E uma vitória grande. A gente teve uma boa notícia ontem pela manhã e que o Dezinho está bem de saúde, tirou o tumor e não é maligno, né? Não é maligno, graças a Deus por isso. Então, e demais irmãos que estão aqui, os irmãos que estão nos acompanhando, se tiver algum pedido, alguma necessidade de oração, os irmãos podem falar aqui agora, até da igreja, porque eu estou conhecendo, então, às vezes os irmãos lembram de alguma necessidade. Romanos 12 fala para compartilhar a necessidade dos santos, né? Irmão Davi. Paulo. O Davi pede para um colega, se você estiver aí, chama Paulo, fazendo hemodiálise e necessita de oração. A irmã Elza. Noemi. Nossa irmã Noemi. Ok, irmã Elza. Nossa irmã Noemi, que é irmã de sangue aí da irmã Elza, mas é nossa irmã de sangue em Cristo Jesus, né? Nosso abraço, Noemi. Mais alguém, irmãos? Irmão Antônio, sempre orar também a família do irmão Antônio, as necessidades ali. Nós estamos em campanha de missões estaduais, já passamos aproximando assim, acho que já passamos da metade, podemos dizer, do alvo estabelecido, mas peço à igreja que esteja orando e que nós possamos alcançar esse alvo e que essa igreja, que é missionária, ela vai com certeza atingir mais um, né? Não tem essa dificuldade, porque tudo é do Senhor. Mais alguma necessidade de oração? Os irmãos lembram? Antônio. A irmã Bela pede pelo Antônio, pai da Andréia, sua amiga, e teve um AVC e outras complicações. Orar pelo Antônio, pai da Andréia. Mais alguém? Continuar orando por esse momento também da pandemia, sempre orando. E a igreja fazendo o papel dela. E com a internet, a igreja tem também avançado, divulgação do Evangelho. Não só a nossa igreja, mas a igreja no mundo. Isso é uma boa oportunidade. E que o Senhor continue nos usando nos desafios, semanalmente aqui na igreja local. E para que possamos cumprir o nosso papel como igreja. Mais alguém? Não, irmão Antônio, você pode vir ao microfone, por favor. Está orando. Vamos ter um minuto de oração. Você que está em casa, você que está acompanhando, você ouviu os pedidos, mas tira um momento para orar por você, para que o Senhor use e faça a vontade dele na sua vida e na nossa vida. Vamos ter esse momento, um minuto aí de oração silenciosa. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. A tua palavra diz que nós podemos todas as coisas no Senhor pela fé. E no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui nesta noite, Pai,
para te glorificar, para te adorar. E nós levantamos nossos olhos ao Senhor. O nosso socorro vem do Senhor, que é o nosso Criador, é o nosso Salvador. E nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus nessa noite, pelos pedidos que foi pedido aqui, Pai, em nome de Jesus. Nós sabemos que o Senhor é o Deus da provisão, o Senhor que provê. Se nós vencemos na vida, Pai, se nós vencemos em alguma luta, em alguma dificuldade, é o Senhor é quem vence por nós. E nós te pedimos em nome de Jesus nessa noite, Pai, pela vida do seu Antônio, meu Deus, qual está ali no CTI, mas em nome de Jesus, Pai. Tu és os médicos dos médicos, Tu és o remédio dos remédios, Tu és a cura, Pai. Pai, conforme a Tua vontade, nós pedimos o Senhor em nome de Jesus nessa noite, aonde estiver esse homem, Pai, visita ele. Pai, se for da Tua vontade, que o Senhor possa curar as enfermidades, Pai, em nome de Jesus, trombose no cérebro, na mente, Senhor, na fala, em nome de Jesus. E nós pedimos ao Senhor também, Pai, que o Senhor leva a paz no coração da família, leva esperança, leva uma fé viva, Pai, a qual vem do Senhor. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que toque naqueles corações, toque naquelas vidas, Pai, aonde eles estiverem, meu Deus, que Teu Espírito Santo leve o refrigério, leva a paz, leva, meu Deus, a esperança, Pai, a qual vem do Senhor. E nós pedimos ao Senhor por esta família, a família do Seu Antônio, Pai, em nome de Jesus. E nós pedimos ainda, Senhor, na Tua presença, Pai, pedindo, Senhor, pela vida da irmã Noêmia, o qual vai fazer, meu Pai, esse tração, seja lá qual for o problema que ela estiver com ele, em nome de Jesus, meu Pai. Que o Senhor possa tocar, meu Pai, e que isso possa ser resolvido com os remédios, Pai, seja lá o diagnóstico que estiver ali naquele corpo, Pai, que o Senhor possa dar a solução em nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor, pela vida da nossa irmã, nós pedimos, Senhor, pela saúde dela, que o Senhor possa, Pai, estar abençoando, enchendo ela de fé e de esperança, Pai, que tudo vai dar certo no nome de Jesus. Eu oro, Senhor, também, meu Pai, por aqueles que estão em casa doente, com enfermidade, está desanimado, cansado. Eu oro, Senhor, pela saúde da irmã Dejanira, onde ela estiver, meu Pai, em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo visita a vida dela, Pai. Dá ela força, dá ela paz, dá ela saúde, dá ela esperança. E nós pedimos, Senhor, pela vida de cada irmão. Igreja presente aqui neste momento, pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos, Pai, os daqui da igreja, a nossa família batista, e pedimos também pelos nossos irmãos dos bairros, em nome de Jesus. Que o Senhor possa visitar aqueles que estão assistindo, aqueles que estão passando por luta, por dificuldade, mas, Pai, que o Senhor leva o ânimo, que o Senhor leva a paz, que o Senhor leva a esperança, que o Senhor leva, meu Deus, a bonança no coração dessas pessoas. Leva a Tua palavra nesta noite que vai ser ministrada aqui, Pai, para que elas possam alcançar almas, que essas palavras que vai ser falada aqui nesta noite, ela possa levar transformação através do Teu Espírito Santo. Nós oramos o Senhor, agradecendo o Senhor por este momento, por esse tempo que nós estamos passando. E nós damos graças ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem nos livrado da epidemia, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem suprido as nossas necessidades. E nós oramos o Senhor assim, Pai, por Tua igreja aqui presente, dando graça a Ti por cada irmão, por cada vida, e aonde a minha voz estiver chegando, no nome de Jesus, que a Tua unção, Pai, possa chegar na frente com o poder do Teu Espírito Santo, fazendo a diferença, limpando, abrindo, libertando, Pai, no poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eu oro, Senhor. Que assim seja. Amém e amém. Obrigado, irmão Antônio. E que Deus continue abençoando cada pedido, cada necessidade de oração em que os irmãos falaram, e nós vamos continuar orando. Deixa eu pegar aqui.
nós estamos expondo aqui a palavra de Deus às quartas-feiras, né, semanalmente. E hoje, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, o versículo 12. É um trecho interessantíssimo do apóstolo Paulo. Muito interessante, desafiador, atual, como a Bíblia é. E eu chamo a sua atenção da igreja e você que está em casa, qual que é a filosofia de vida sobre o seu corpo, sobre a sua vida. O apóstolo Paulo tira ou concentra esse momento agora para falar desse cuidado do corpo e a questão da sexualidade também. Ele começa a falar um pouco disso. Então, por que o apóstolo Paulo fala desse assunto? Não é? Por que o apóstolo Paulo tem essa preocupação de falar desse assunto agora? Como a gente sempre sabe, tudo que sai do nosso coração, ou o nosso contexto, aquilo que falamos, envolve aquilo onde nós estamos inseridos. Então, a cidade de Corinto, a igreja de Corinto, estava sendo corrompida muito pela questão da sexualidade, a permissão para muitas coisas, achando tudo normal, e isso preocupa muito o apóstolo Paulo. E nisso, deixa essa palavra para nós, e palavras interessantes que assim o Senhor usou. Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vou parar nesse texto e principalmente chamar a atenção dos nossos jovens e adolescentes agora. Tem alguns aqui, os que estão nos assistindo, mas para todos nós serve esse texto de pensar. Eu lembro que meu pai citava muito esse texto. Ô filho, você quer ir naquele lugar, quer ir naquela situação, quer ligar o som alto daquele jeito? Eu cresci ouvindo muito rock, gosto até hoje, né? Muito sabe. Mas será que convém aquilo que eu desejo naquele lugar, naquele momento? Enfim, são situações ainda, claro, muito pior do que a própria música. E que o apóstolo Paulo chama a atenção. E ele diz assim, porque a liberdade que estava tendo e a libertinagem que estava acontecendo em Corinto, né? Achando tudo normal. Eles usavam muito essa expressão: tudo é lícito, tudo pode. Quem é pai, mãe, vó aí, vô, sabe que às vezes já falou que tem nada a ver isso não. É um nada a ver, né? Tem nada a ver. Talvez você já falou, como eu também já provavelmente falei, de uma situação que está envolvendo a sua vida, envolvendo as escolhas da sua vida, e uma sociedade que não tem nada a ver. É tudo permissível. Você pode todas as coisas, pode realizar tudo. Eclesiastes também fala disso. Você pode fazer tudo com o seu tempo, mas lembra que um dia você vai prestar conta de tudo. A gente pode, a conta chega. A conta chega a curto, a médio ou a longo prazo no dia do juízo final. Então chama a sua atenção para que você possa, principalmente os mais novos, pensar sempre nas escolhas, nesse senso de liberdade. É muito comum chegar para nós e pessoas que querem explodir ou se rebelar de alguma forma e falar: não, eu posso fazer isso, eu posso realizar aquilo. Deixa minha vida. Deixa eu fazer o que eu quero, o que eu sempre quis. E está muito comum no nosso tempo hoje, às vezes casais jovens, ou não, que se separam, aí depois de mais velho, quer viver uma vida de solteiro. Observa. Por quê? Não teve esse senso, não teve a questão da escolha, não soube observar bem, e achou que estava preso. Quer dizer, as escolhas, as decisões foram totalmente pautadas sem a presença de Deus, sem consultar o Senhor. E aí uma fala que era usada talvez muito lá, que hoje também é assim. É proibido proibir. Né? Então você está livre para fazer. Você pode realizar todas as coisas. Então, sem nenhuma restrição.
essa era a premissa, né, ou a base da igreja de Corinto e também aquela sociedade que estava, então, corrompendo a igreja de Corinto. Mas pensar, aí a turma mais jovem, como eu disse, será que me convém fazer isso ou aquilo na decisão? Uma tatuagem, que é uma pergunta sempre que os jovens fazem o pastor, né, adolescente. Esse primeiro encontro que eu tive com a Esther aqui, né, os meninos perguntaram. Então, será que convém fazer uma tatuagem? Para quê? Qual que é o motivo? O que vai te levar a fazer uma tatuagem? Volta para esse versículo, vamos ler de novo? Todas as coisas você pode fazer. Pode. Vamos lá, parafrasear o texto. Mas será que todas convêm? Será que convém o Francis fazer a tatuagem? Será que convém a pessoa fazer a tatuagem, fazer aquela escolha? Todas as coisas estão listas. E eu não posso deixar mais não dominar nada disso dominar. Eu acho que dominar aqui, se eu estou usando a tatuagem, de dominar, você vai tatuar o corpo inteiro, né? Tem gente que faz. Mas é o dominar da própria situação do mundo, né? Mas é claro que outras situações que as pessoas não percebem, que começar com um pouquinho, fica aquele tamanho depois muito difícil de largar, de um pecado, por exemplo. E muitas vezes o pecado começa, claro, com situações muito pequenas. O apóstolo Paulo vai discorrendo mais isso, mas eu queria muito você, jovem adolescente, principalmente, pensasse nesse texto, sabe? Gravasse aí no seu coraçãozinho, esse pastor que ama vocês, e você que está aí em casa também, pense nesse texto, sabe? Porque é um texto que me ajudou muito a gente manter firme, manter na linha daquilo que Deus quer. Amém? Então vamos lá, o versículo 13. Aí, olha a ideia da igreja de Corinto e os coríntios. O pessoal de lá, os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. O que a igreja, gente, e o povo pensava? Já que o alimento é para o estômago, para que é o sexo? Para o corpo. Entendeu o versículo? Paulo está argumentando isso, irmão Januário. Eles diziam assim, se o alimento precisa para o corpo, o estômago, né? Então o sexo é para o corpo. Então vamos detonar o corpo. É uma filosofia pagã, já ouviu que ela fala até em reuniões de família, ou de fim de ano, né? Que é muito comum. Vamos comer mesmo, porque amanhã a gente vai morrer, né? Filosofia pagã. E muitos de nós crentes falamos isso, não é? Que isso é contra. E nós que gostamos de uma caminhada, de uma academia, né? Um futebol, né, Pedrão? Atividade física, bicicleta, continue a cuidar do corpo. Essa é uma teologia do corpo, a visão bíblica do corpo, não é? Claro que também tudo é um exagero, né? Aconteceu isso e aquilo, estou aqui na academia, não posso ir na igreja não, né? Não posso ir aquilo, eu tenho minha caminhada, eu tenho isso aqui. Não, calma, né? Mas assim, é o cuidado, é o zelo. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, do cuidado do corpo, porque a filosofia grega, pagã, diz isso. Eles não preocupavam com o corpo. Então, a questão imoral, a imoralidade, a sexualidade, parte para o corpo. Só que aí não tem nada a ver uma associação com a outra. Eles vão buscando essa ideia, não é? De que o estômago precisa de alimento e o corpo precisa de quê? De sexo, da sexualidade. Não é bem assim. Tem nada a ver essa ideia, essa associação deles, que eles fazem. Não tem totalmente errado. O corpo não é para o sexo. Não é? Como dizia uma personagem da escolinha do professor Raimundo, ele só pensa naquilo. Não é para isso. E é uma ideia muito dos jovens mais novos e que não conseguem se controlar. E é por isso que eu chamo a sua atenção para isso, para o cuidar do corpo. Os mais novos, mais velhos, para que também possam viver bem. O apóstolo Paulo defende muito isso. Então o nosso corpo é para o Senhor. Então estou dizendo assim, porque o que a igreja e a sociedade pensa? Não, acaba com o corpo. Eu lembro quando eu estudava, ou no ensino médio, ou cursinhos, alguma coisa, os colegas falavam, tem que beber mesmo, acabar, ressaca mesmo, toma limão, toma isso, toma aquilo. E tem que encher a cara mesmo, que legal, né? Acaba com o corpo. E muitos caras que cresceram comigo, outros já morreram por drogas e tantas outras, e vai morrer bem antes. Se Jesus não voltar antes, bem antes de mim, porque não cuidou do corpo. E assim, na mesma forma, nós cristãos,
aquele que segue então o Senhor Jesus, entender que o seu corpo é para glorificar Ele. O apóstolo Paulo dizendo isso é para a igreja, para nós. Mas eu chamo a sua atenção para que você pense no cuidado muito assertivo para o seu corpo, do zelo, porque o Senhor chama a nossa atenção para isso. E aí no versículo 14, o Paulo continua esse raciocínio do corpo, porque ele diz assim no 14, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. O que o apóstolo Paulo está argumentando? Como a filosofia grega, e principalmente ali em Corinto, não dava valor do corpo, o Senhor vai ressuscitar o nosso corpo. Claro que é glorificado, mas é o corpo. Entende? Então Paulo está dizendo para isso para eles. Deus ressuscitou o Senhor Jesus, um corpo glorificado, tudo bem, mas é o corpo. E aí vai nos ressuscitar pelo seu poder. Então, está vendo essa teologia do corpo, um pensamento bíblico do corpo que a gente deve ter. E aí ele vai chegar no texto que a gente conhece muito bem, de ser o nosso corpo o templo do Espírito Santo. E aí, tudo voltado, que ele está cutucando e mostrando, ensinando a igreja, o cutucar não, mas ensinando mesmo a igreja de Corinto e para nós, dessa questão da imoralidade. Como que eles estavam muito forte essa questão nesse tempo. A gente tem falado disso aqui às quartas-feiras, nessa questão de Corinto, e na nossa sociedade também, não é? De como a sensualidade tem chegado muito forte para o nosso tempo. Então, eu falava muito lá no Colégio Batista, que eu dava aula de ensino religioso, os meninos aqui estudam lá, o Lucas e o Pedro, a gente falava muito com os meninos, olha, sexo seguro não é camisinha, sexo seguro é no casamento. Então, para mostrar muito isso da segurança que é a sexualidade no casamento, como o Senhor instituiu. Vamos lá, meus irmãos, mais um pouquinho. No versículo 15, diz, vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ele está ensinando, mostrando um raciocínio tão legal, tão gostoso, que nós pertencemos ao corpo de Cristo. Agora, o corpo de Cristo sendo corrompido, não dá, né? E de pensar até uma questão que até pastor às vezes fala, e às vezes membros, e o certo falar é membro. A irmã Bela é membro, a irmã Elza é membro, o irmão Januário é membro, o Eduardo é membro, não é membra, porque é corpo, né? É corpo de Cristo. Olha só a ideia, a analogia que o apóstolo Paulo já faz também na carta de Coríntios e outras cartas suas. Que legal! Então não existe membra, tá? Quem pensa assim é membro da igreja. E aí, como é que pode um membro se corromper com uma prostituta, né, na meretriz, como talvez esteja aí na sua versão? E é incabível isso. É por isso que é manchar o corpo de Cristo. Então, se o próprio Deus lá criou o corpo, e como é que a filosofia grega, então, nega o corpo? O cuidado com o corpo? Para que eu detono o meu corpo, eu não faço atividade física, eu como do jeito que eu quero, eu vou comer mesmo, porque amanhã eu vou morrer. Filosofia grega pagã. Né? Então, não é assim, o apóstolo Paulo vai ensinando, e dessa forma para nós. E aí ele continua no versículo 16, ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Ele vai citando a própria Bíblia. Se tornam uma só carne. Olha só. Claro que aí está manchando o corpo de Cristo. É o que está acontecendo na igreja de Corinto. Já tinha acontecido o caso de incesto lá, no início, né, do capítulo 5, da imoralidade. Lembra da palavra imoralidade, quando você vê na Bíblia, a palavra o que, grega? Porneia, que aí vai para pornografia. Tão nojento que é. Então não aparece a palavra sexualidade, aparece a palavra imoralidade, que aí é o pensamento imoral acerca da sexualidade. Por isso, meu querido irmão, jovens, adolescentes, todos nós precisamos buscar e se encher da graça do Senhor para cuidar do corpo, cuidar do coração, e assim
continuar fugindo da impureza para o nosso coração, para a nossa vida. E você foi criado para a glória de Deus, e o seu corpo também, como o apóstolo Paulo vem discorrendo, e principalmente no versículo 13, quando ele fala que o nosso corpo é para o Senhor e não para a imoralidade. É triste quando alguém age assim, falando da sexualidade e o próprio cuidado com o corpo. A gente fala que o peixe morre pela boca, mas o ser humano também tem morrido pela boca. Por não cuidar, não alimentar bem. Nós falamos lá, mas nós cristãos, às vezes damos pouco exemplo nisso, no alimento, tomar cuidado. Às vezes, eu aprendi isso com um pastor, ele é até da igreja do Vila Marília, um tempo atrás, amigão meu, não sei se você está lá ainda, um tempo que eu não falo com ele, mas aprendi a comer sempre por último. Juntou a igreja, deixa o pastor, eu vou comer por último, o pastor já tem a fama de comer muito, né? Já tem a fama, crente comer muito, então deixa os irmãos, falta para o pastor. E é assim que a gente, não só o pastor, mas aí quando o texto, o próprio apóstolo Paulo diz de preferir em honra uns aos outros. Não, irmão, pode ir primeiro. Não, irmão, pode ir primeiro. Mas é uma dificuldade, às vezes, que a gente precisa até chamar a atenção de pessoas quando tem situações que é no coletivo, que era uma educação que era para vir de casa. Mas precisa, né, precisa ser o primeiro. Enfim, tantos exemplos até, infelizmente, negativos, que a gente acaba tendo por aí. Então, lembre que o corpo de Cristo, o corpo de Cristo, que é você, que é a igreja, não pode ser manchado, não pode ser maculado. E aí no versículo 17, ele continua o raciocínio, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Ele vai continuar nesse raciocínio de que o Senhor, não é? Você está unido com o Senhor. E aí, desse raciocínio que ele vai chegando, principalmente o versículo 19, que a gente é muito conhecido. Aí o versículo 18, 1 Coríntios 6, se você está aí comigo, ele diz, fuja da imoralidade sexual. Gente, é um pecado, vamos dizer, das tentações, que é para fugir. Lembra do exemplo de José? Você que é jovem adolescente, principalmente, não conhece? Ele fugiu. Tinha uma mulher chamava José todos os dias, né? Deita comigo, José. José do Egito, deita comigo. Todo dia, já pensou? Chamando, mas o que José faz? Ele foge, a mulher tenta agarrar ele, foge. Situações, e não só da questão da sexualidade, mas de outras, nós temos que fugir do pecado. Eu parei só nessa frasezinha, e que é tão significativa, que se a gente der uma brecha para uma imoralidade sexual, toma o seu coração. Infelizmente o pastor, eu fiz 12 anos que sou pastor, e sempre, de vez em quando, atende alguns homens casados, que estão viciados na pornografia. Casados, porque deixa tomar uma imagem, e hoje nem compara o tempo quando eu era menino, né? Que a pornografia era um difícil acesso. Hoje, infelizmente, o mercado muito milionário e fácil acesso. Triste. Então, vocês adolescentes, jovens, corram disso. Corram da imoralidade. Usem o seu corpo para glorificar o Senhor com as atividades físicas, com a atividade da igreja, com a escola, naquilo que você faz. No seu namoro, glorifica o Senhor. Em breve, então, esse tempo de pandemia, conhecendo a igreja, mas eu quero cuidar bem de perto dos namoros aqui da igreja, os noivos. Vamos ter o curso de noivo, estamos montando a turma. Então, para que possam os nossos jovens e da igreja nunca reclamar da própria igreja e desse pastor que vos fala, e que sendo pautado um casamento de acordo com a Bíblia. Amém, irmãos? Então é isso que o Senhor quer de nós, que oferecemos o nosso corpo como sacrifício vivo para o Senhor. Está vendo? O apóstolo Paulo ele é coerente, a Bíblia é coerente. Então, é para que possamos servir, vamos gastar o nosso corpo, não ter essa ideia como a filosofia grega, como também, claro que lá em Coríntios também, que estão inseridos nessa filosofia e que nós estamos, alguns dentro desse meio, acabam também agindo dessa forma. Aí, continuando no versículo 18, diz que qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo.
É um texto assim que eu vi alguns comentaristas dizendo que é muito difícil interpretar. Talvez ele está dizendo de algum outro tipo de vício, mas o pecado sexual, a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo, entende? Esse contato, essa união carnal. É isso que o apóstolo Paulo talvez está dizendo. E por isso que ele insiste, foge do pecado da imoralidade sexual. Ela pesca, ela pega. Então vamos ficar atentos. Vamos bloquear aqueles canais. Eu estou mudando de uma empresa lá de canais. Falou, não quero. Bloqueia tudo aí, filho. Bloqueia tudo. Aí falou, mas pastor, somos carne, temos que vigiar. Temos que ficar atentos. Aquelas imagens que chegam, às vezes no Instagram, nisso aqui. Ah, dá um clique para você ver. Não brinca com o pecado, nós devemos ter esse cuidado, não só. Aí, claro, eu estou focando aqui o texto está dizendo da imoralidade sexual, mas em todas as áreas. Não brinque. Não brinque. O diabo, aquela frase que é popular por aí, né? O diabo não brinca de ser crente. Ou não brinca de ser diabo. Às vezes nós estamos brincando, e muitos brincando de ser crente. Não brinca, ele não brinca. Ele não brinca em serviço. Então fiquem atentos. Aí o texto muito conhecido, acho que vai dar para fechar hoje, o versículo 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo, que está em vocês, em que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? É um texto magnífico, que mostra bem a ação de Deus no Novo Testamento. Deus, então, claro que no Antigo Testamento, a casa de Deus é o templo, onde que aparecia a progressão, que eu aprendi até com Levi Madureira, que os irmãos conhecem bem, a progressão vinda ali de Adão e Eva, não é? E chegando até depois, lá no Apocalipse, aí é nós em Deus, como diz lá no finalzinho do livro. Que interessante, né? Então, nós não vamos pedir o Espírito Santo para vir, não. O Espírito Santo está em nós. É um erro teológico clássico, assim, de erro, porque pedir a presença, ou pedir que o Espírito Santo venha, desça na igreja, isso e aquilo. Não, ele está na igreja. Então, está complicado se não está, ué. Não é verdade? Ele habita em mim. Então, eu glorifico o Senhor pelo corpo. Então, e muitos acabam errando nisso. Lá em Janaúba, eu estava na igreja, teve alguma confraternização, não era a igreja que eu era pastor, uma outra, muito conservadora, uns jovens comendo ali, alimentando, e uma irmã chamando a atenção daqueles jovens, não pode comer aqui dentro, não, que isso e aquilo, comer dentro do templo, não podia comer. Saindo, né, eu vi aquela irmã que é bem rígida assim, conservadora, e muitos com esse pensamento, de que Deus habita no templo, que aqui esse lugar é santo. E torna-se santo quando nós estamos aqui, quando nós glorificamos a Deus. Torna-se santo a sua casa, o seu quarto, o seu carro nesse instante, naquilo que você faz. Aí vai se tornar santo aquele lugar vai ser sagrado, porque você está e o Senhor habita em você, amém? E assim deve ser no dia a dia da nossa vida, para que é essa ideia que o apóstolo Paulo traz aqui para nós, não é? O templo de Deus ambulante, não é? Como a ideia da arca no Antigo Testamento, é essa ideia aqui, não é? É essa ideia. Aí vai o templo. Eu lembro o pastor Ivênio falava, né? O pastor Ivênio nos congressos que a gente ia, falava, a igreja ali, a igreja Januário, a igreja Eduardo, a igreja Davi, a igreja Antônio, a igreja Clevim. É uma igreja onde estiver, é onde o povo está, é a igreja caminhando. Se a gente for limitar, quanto tempo que a gente fica aqui na igreja? 1 hora, quase uma, com a pandemia, então nem se fala. Porque a igreja está lá na rua, está na academia, está na bicicleta, está na caminhada, está no banco, está no mecânico, está na escola, está por aí. E aí o Senhor que habita na igreja, amém? E assim deve ser. Vamos cuidar do nosso corpo, irmãos. O versículo 20, para encerrar. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Olha que lindo texto. Se você pensa que, está comendo, vai achar que você não vai morrer, não vai cuidar. Muita gente conversa com o meu pastor. Se eu tivesse comido antes, tivesse corrido um pouquinho antes, minha saúde não estava assim. Cuida da saúde, glorifica a Deus com o seu corpo, não é? Zele por isso, glorifica o Senhor. A gente tem exemplos aqui, né? Tem até o Eduardo aqui, o Tiago e a nossa igreja, professor de educação física. Incentive, você tem que incentivar as pessoas a cuidar. O zelo, isso é bíblico. Aprendam a glorificar a Deus no corpo de vocês.
do zelo, cuidado, foi comprado por alto preço. Vários textos que citam isso. Vamos glorificar o Senhor através do nosso corpo, irmão, minha energia. Né? Dormir também é importante, claro. Eu aprendi muito que eu sou muito agitado, eu tenho que dormir, tenho que aprender a dormir um pouquinho. Mas como que é importante também, e claro, as nossas forças, energias, dons e talentos para servirmos ao Senhor e fazer a tua vontade. Amém, irmãos? Isso aqui é maravilhoso, a palavra de Deus. Como eu cresci também nessa noite, espero que você continue crescendo. E o tema central, fuja da imoralidade, cuide do seu corpo, glorifique o Senhor com o seu corpo. Você vai ver os resultados, como você vai se sentir disposto, alegre, feliz, porque você tem cuidado e zelado do seu corpo. Agora, a partir de semana que vem, uns assuntos bem também assim estreitos, né? O apóstolo Paulo fala sobre casamento, divórcio. O pastor vai entrar nesses assuntos, né? A Bíblia não tem assunto polêmico, não, né? A Bíblia é a Bíblia. A Bíblia é a Bíblia e nós vamos encarar o texto. De semana que vem, nós vamos falar disso também, questões sobre o casamento. É muito importante que você entenda também sobre isso. Vamos orar? E depois nós vamos cantar uma música alegre aí com os meninos, encerrando o culto dessa noite. Senhor, muito obrigado pela tua palavra nessa noite exposta, Pai. Continua nos usando. Continua, Pai, claro, nos incomodando, porque o Senhor habita em nós, habita na igreja, para que possamos cuidar do nosso corpo, não possamos ter uma ideia mundana sobre o nosso corpo. Ó Pai, que possamos correr da imoralidade sexual, aquilo que entra no nosso coração, entra no nosso ouvido, entra na nossa visão e vai tomando conta, Pai. Ó Pai, abençoa os casamentos, abençoa os jovens, adolescentes nas escolhas deles, que eles possam balizar na palavra do Senhor as suas escolhas. Será que convém isso, convém aquilo? Eu não vou deixar dominar, porque se eu brincar com isso aqui, vou ser dominado. Ó Senhor, habite cada vez mais em nós, porque nós que negligenciamos isso. Ó Pai, às vezes cada dia, cada manhã, a cada semana. Abençoe a igreja do Senhor aqui em Sabará, aqui, ó Pai, na Roça Grande, a igreja que é do Senhor, meus irmãos aqui, os que estão em casa, quem que vai nos assistir, ó Pai, com essa transmissão de hoje, e que nós possamos glorificar o Senhor com o nosso corpo, com a nossa vida, com tudo que nós temos, com todas as nossas forças, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, obrigado os meninos aqui, toda a equipe, e que nós possamos ter restante de semana abençoado, glorificando ao Senhor através do nosso corpo, em nome de Jesus. Vamos lá, Lucas? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, teu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descender deste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, teu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descender deste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, teu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descender deste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, teu poder sobre mim,
Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar.